Seguindo nessa aula, agora com parada cardiorrespiratória. A última a gente viu a parada respiratória, agora também vai parar o sistema circulatório, tá? No capítulo 2. Vítima não responsiva, quer dizer, a vítima vai estar, obviamente, por estar em parada cardiorrespiratória inconsciente, ventilações ou respirações ausentes e respiração agônica. Essa é aquela tentativa de respirar, aquela agonia que a vítima tem numa situação de parada cardiorrespiratória, tá? Crianças menores de 1 ano de idade com frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto deve ser interpretado como ritmo de parada cardiorrespiratória e iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar. Gente, fica sempre atento a essas letrinhas. PCR, parada cardiorrespiratória. RCP, reanimação cardiopulmonar. Se está com parada, vai realizar a reanimação. Tá? Um pede pelo outro. E isso aqui é importante. Crianças com batimento menores do que 60 por minuto, crianças menores de 1 ano, é como se ela estivesse em parada cardiorrespiratória, que a gente viu que o parâmetro de batimentos cardíacos dela é bem mais acelerado. Conduta. Sempre a mesma coisa no começo. Avaliar e priorizar a segurança. Iniciar XABCDE. O atendimento à parada cardiorrespiratória já inicia-se na letra A. Tudo inicia-se na letra A. Tá? Processo único e dinâmico. O primeiro socorrista deverá avaliar a responsabilidade da vítima, chamando e tocando pelos ombros. Ei, senhor, checar a ventilação, ver, ouvir e sentir. E pulso. E isso tudo não pode demorar mais do que 10 segundos. Então já chega encostando aí como é que você está, tentando encontrar o pulso carotídeo e vendo se a pessoa está com movimentos respiratórios, sentindo o movimento respiratório. A vítima não está responsiva ou tiver com ventilação anormal, posicionar ela em decúbito dorsal, ou seja, deitar ela sobre a superfície plana, rígida e seca e iniciar o protocolo de reanimação cardiorrespiratório CABD. Simplificando para você aprender compressão, liberação das vias aéreas, boa ventilação e desfibrilador. Quer dizer, você vai fazer a massagem cardiopulmonar com as vias aéreas da vítima desobstruídas, com ventilação por ambu, assistido ou não com oxigênio, e já iniciando o uso do desfibrilador semi-automático. Tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso daqui é um desfibrilador semi-automático, uma pequena caixinha que tem a função de dar choque na vítima através dessas palhetas. Isso é o desfibrilador externo automático, DEA, ou desfibrilador semiautomático, DESA. O que importa é que você saiba o que é um desfibrilador. A função dele é pegar e dar um choque no coração quando o coração está fibrilando. O que significa isso? O choque só vai ser dado se o coração estiver fibrilando, ele estiver como se ele estivesse em curto-circuito, tremendo. Tá? Se ele estiver totalmente parado, não dá choque, não recomendo o choque. E se ele estiver com batimento normal, ele também não recomenda o choque. Seguindo com o nosso manual. Isso daqui é importante. Simultaneamente e no curto prazo em que o primeiro socorrista está avaliando a vítima, então quem avalia a vítima? O primeiro socorrista. O segundo deverá, caso não haja pulso ou houver dúvidas, ou seja, os dois já perceberam que está numa parada cardiorrespiratória, enquanto o primeiro socorrista está avaliando, o segundo já está separando os materiais que vão ser necessários para o CABD, para fazer compressão, abertura de vias aéreas, boa ventilação e a utilizar o desfibrilador, o DEA. Então ele separa o ambu com seu reservatório, o kit de oxigênio portátil, que é um pequeno cilindro de oxigênio, a cânula orofaríngea para fazer a abertura das vias aéreas da pessoa e o desfibrilador. Expõe o tórax da vítima. O que faz? Arranca a roupa, corta a roupa. E a mulher? Também. Toma cuidado com a intimidade, de preferência chama alguém próximo que a conheça. Se for possível, mantenha, por exemplo, o sutiã, mas você tem que expor o tórax. As pás do desfibrilador têm que ser colocadas direto sobre a pele. Após a confirmação do primeiro socorrista, iniciar a massagem cardíaca com 30 compressões no centro do tórax, mantendo as mãos espalmadas sobrepostas com os braços esticados. Ou seja, rapidamente, o que a gente disse aqui? Chegou, não tem pulso, não está respirando, já prepara para fazer a massagem
cardíaca. O primeiro socorrista já está preparando, o segundo separando os materiais. E como que faz a massagem cardiorrespiratória, na parada cardiorrespiratória? Vítima em decúbito dorsal. O que significa isso? Deitada de costa em uma superfície dura. Com a palma da mão, a mão espalmada, essa parte de baixo da mão, ela vai ficar em contato aqui no tórax, no externo, que é esse osso duro, exatamente em cima do coração. E vai pressionar de 5 a 6 centímetros o coração, como se estivesse espremendo uma bola de futebol. E vai, cada vez que espremer, você vai deixar voltar e esperar o tórax voltar sozinho. Você não fica espremendo com ele comprimido. Para quê? Você vai forçar o coração como se fosse uma bombinha de borracha e ele vai bombear o sangue muito próximo do que é o bombeamento natural. Uma boa massagem cardíaca, ela consegue saturação sanguínea acima de 90%, quando ela é feita da forma correta. O peso do corpo é jogado com os ombros. Os braços ficam retos, estendidos. Não pode deixar dobrar o cotovelo, porque senão você faz muita força e perde toda a efetividade da massagem cardiorrespiratória. Seguindo aqui com o procedimento, comprimir rápido de 100 a 120 vezes por minuto e forte, apertando, deprimindo, afundando o tórax de 5 a 6 centímetros. Deverá permitir que o tórax retorne totalmente para a sua posição normal em compressões e evitar interrupções. Tem que começar e fazer 30 vezes. Simultaneamente, enquanto a execução das compressões pelo segundo socorrista, o primeiro socorrista deve... então lembra disso. O primeiro socorrista chegou e avaliou e ele já percebeu que estava em parada cardiorrespiratória. O segundo socorrista já pega todo o material, ambu, cilindro de oxigênio, desfibrilador e cânula. E o primeiro socorrista falou, não, ele está em parada, é o segundo socorrista quem faz as primeiras 30 compressões. Enquanto isso, o primeiro, ele vai desobstruir as vias aéreas da vítima e colocar a cânula orofaríngea. Vamos ver lá o que é a cânula orofaríngea, se alguém ainda tem dúvida. Então, cânula, eu já vou pôr o nome, o apelido dela, que fica mais fácil, mas é a cânula orofaríngea. A cânula de Guedel é só para gente que é velho e está acostumado. Aqui pegando a imagem dela. A gente já mostrou ela em outra aula. É esse equipamento aqui, tá? Que é uma espécie de canudinho, mas ele é anatômico. Ele tem... Essa posição aqui vai ficar na região dos dentes da boca, no começo da boca. Olha aqui como é que ele fica. E ele vai permitir que a língua não feche o canal respiratório e permita a respiração mais adequada. A colocação tem toda uma técnica, não vem ao caso aqui. Mas então, enquanto o segundo socorrista começa fazendo as 30 compressões, o primeiro socorrista ele desobstrui as vias aéreas da vítima e coloca a cânula orofaríngea. Então ele imediatamente já coloca lá a cânula. Em vítimas de emergência clínica, ou seja, aquela que não recebeu descarga de energia, não teve trauma, pode ser realizada a hiperextensão do pescoço, que é só espichar o pescoço para trás. Nesse caso, não seria necessário colocar a cânula. Após as 30 primeiras compressões realizadas por quem? Pelo segundo socorrista, iniciar-se-á as ventilações. Será iniciada as ventilações, que são duas insuflações eficientes, com 1 segundo cada uma, fazendo com que o tórax, o peito da vítima, levante como se ela estivesse respirando bem fundo, tá? E vai utilizar o quê? O ambu com reservatório de oxigênio. Então não é só o ambu. E qual que é a quantidade de oxigênio? Ele vai estar regulado para 12 a 15 litros por minuto. Gente, guarda esse 12 a 15 litros por minuto. Sempre que vai aplicar o apoio de oxigênio, ventilação, vai ser 12 a 15 litros por minuto de oxigênio puro. Então, o segundo socorrista fez 30 compressões. São feitas 2 ventilações. O que deve se fazer? O segundo socorrista reinicia as massagens cardíacas, executando mais 30 compressões. A partir de agora, gente, é um ciclo. Vai ser sempre 30 por 2. 30 compressões, 2 insuflações. A reanimação cardiopulmonar será realizada pelo primeiro e pelo segundo, devendo manter o ritmo de 30 compressões para 2 insuflações ou 2 ventilações.
com checagem do pulso de 2 em 2 minutos ou a cada 5 ciclos de 30 por 2. Então, beleza. Começou o segundo socorrista, já vai ali de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 2 ventilações. Quando diz aqui que vai ser realizado agora pelo primeiro e pelo segundo, eles vão revezar. O primeiro agora assume as 30 compressões, ou ele vai fazer isso durante um ciclo inteiro de 5 vezes, e eles vão revezando para quê? Para que não haja a fadiga e o cansaço, porque é uma atividade cansativa, tá? Então, sempre fazendo 30 por 2, 5 vezes, ou 5 ciclos. Ou marcando 2 minutos. O melhor modo é 5 por 2, ou 30 por 2, 5 vezes. Por quê? Você já vai saber que está aí aproximado 2 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Ok? Feito isso, o que, que vai fazer? Vai verificar lá o pulso para ver se retornou e se a pessoa voltou a respirar. O terceiro socorrista, que é na verdade o motorista, ele, após informar o COB, isso aqui ficou meio fora de ordem, mas lá no começo, quando o primeiro socorrista percebeu que era parada cardiorrespiratória e o segundo socorrista já começou a separar o material para fazer a ressuscitação cardiopulmonar, o terceiro socorrista ou motorista ele já entra em contato com o centro de operações via rádio e informa que a vítima está com parada cardiorrespiratória. Depois a gente vai ver que o COB, diante dessa informação, ele vai tomar algumas providências, tá? E aqui está dizendo o seguinte: o terceiro socorrista, após informar ao COB, solicitar apoio de suporte avançado, ou seja, aquele que vem com o médico, a enfermeira, de posse do desfibrilador DEA, assim que possível, posiciona precocemente as pás no tórax da vítima. Então entrou a figura agora do terceiro socorrista. Até agora a gente estava tendo só o procedimento de 30 compressões, 2 ventilações, faz esse ciclo 5 vezes, para, verifica de novo os sinais vitais e reinicia, agora invertendo os socorristas para eles descansarem. Um terceiro socorrista ou motorista, ele vai pegar o desfibrilador, o DEA, que é aquele equipamento, e já vai colocando, enquanto o pessoal está fazendo a massagem, ele coloca as pás no local adequado. Qual que é o local adequado? A gente tem aqui, ó. No adulto, é uma pouco acima do peito, lado direito, e uma na lateral. Em gestante, crianças e outras situações, vai ser tudo na frente. Mas, nesse caso, ele coloca, e aí o que, que vai acontecer? Instala os eletrodos de adulto no tórax desnudo, quer dizer, limpo, raspado e seco da vítima, sem interromper as compressões. Então, dentro do possível, tem ali o equipamento para raspagem, um barbeador, faz uma raspagem rápida, o melhor que der possível para colocar o equipamento, senão o choque não é dado de forma correta. Com o posicionamento dos eletrodos, com o posicionamento dos eletrodos, o DEA deverá ser ligado. Ligou ele, gente, o primeiro e o segundo socorrista para a RCP e não encosta na vítima enquanto o equipamento está analisando o ritmo cardíaco dela. Após a análise, o equipamento, seguir as orientações do equipamento. Se houver indicação de choque, solicitar que todos se afastem da vítima e disparar o choque quando indicado pelo DEA. O que significa isso? Acabou de instalar ele, todo mundo para, com ele ligado, ele vai fazer uma análise dos batimentos cardíacos e vai indicar ou não o choque. Se estiver batendo normalmente ou estiver batendo, ele não indica. Se estiver fibrilando, que é como se ele estivesse tremendo em curto-circuito, ele vai indicar o choque. E se ele estiver parado, ele não indica o choque. Então é somente na condição de fibrilação. Se ele falar choque indicado, tem equipamento que é automático, ele vai dar o choque, afaste, e ele dá o choque, e ele fala dessa forma. E tem equipamento que fala afaste, aplique o choque. Você aperta um botão nele, tá? Após o equipamento dar o choque, o que vai fazer? Reinicia a RCP, sempre repetitivo para que você aprenda. 30 por 2, 30 compressões, 2 insuflações, sem tirar o equipamento, o DEA. E avaliar o pulso, da mesma forma, a cada 2 minutos ou 5 ciclos. Na próxima avaliação, depois de 2 minutos, de compressões e insuflações, checar novamente com o DEA, ou seja, afasta, liga ele e vê o que ele fala. Se ele indicar o choque, segue as orientações do equipamento. E em seguida, reinicie imediatamente a RCP com 30 por 2. Ou seja, toda vez que ele reiniciar, que ele recomendar o choque, você reinicia ou espera o choque sair
Não tira o equipamento e reinicia as compressões 30x2 5 vezes. Terminou, coloca de novo o equipamento para verificar, tá? Se o choque não foi indicado, ao invés disso, ele não foi indicado, o que pode ter acontecido? O pulso pode estar ativo, ele pode ter voltado e aí você vai seguir para o protocolo posterior, ou então, se ele chegar ao pulso e ele estiver ausente ainda, mesmo ele não indicando o choque, o que significa? Que o coração não está nem fibrilando mais. E aí você vai de novo reiniciar. Ué, então eu sempre reinicio? Sempre reinicia, tá? Esse é o ponto. Se ele recomendou o choque, o coração está fibrilando. Ele dá o choque, você continua até ele parar de recomendar. Ele vai parar de recomendar em duas situações. O coração voltou a bater, e aí você vai partir para um outro protocolo. Ou se ele não voltou a bater, você vai continuar fazendo a ressuscitação cardiopulmonar, 30 compressões por 2, 5 ciclos e sempre verificando novamente. Checar pulso carotídeo a cada 2 minutos. Se a vítima não voltar a ter sinais vitais e o DEA não for indicado, manter a RCP no 30x2 a cada 2 ou 5 ciclos. É o que a gente acabou de falar. Ok? Manter a RCP, avaliação do pulso a cada 2 minutos até a chegada do suporte avançado. Aí vem aquela pergunta. Eu vou ficar fazendo massagem até quando? Até a chegada do suporte avançado de vida, ou até a chegada em um hospital, ou até a vítima apresentar sinais de circulação. Quer dizer, ela vai respirar, ela vai tossir ou fazer qualquer tipo de movimento. Então, é muito importante ter uma determinada compreensão de qual que é o processo mais adequado a fazer. No dia a dia, a gente vai perceber que muitas vezes a gente faz a RCP alguns ciclos e já entende que é melhor, se você não vai receber um apoio de suporte avançado, colocar na viatura e deslocar o mais rápido possível. O protocolo diz que RCP não se faz em viatura em movimento, mas quando a situação já está grave o suficiente, mesmo que ela não seja tão eficiente, porque as pessoas balançam, a própria maca não é tão rígida quanto o solo, é melhor fazer ela numa condição um pouco mais inadequada, levando para o hospital, porque vai chegar rapidamente no suporte melhor. Se houver o retorno da circulação espontânea, seguir o protocolo de cuidados pós-RCP. Daqui a pouco a gente vai ver. Na ausência de retorno da circulação espontânea ou outras condições de risco, considerar o protocolo de interrupção. Ah, mas então tem um protocolo muito específico, mas não é agora que a gente vai ver. A princípio não tem momento para parar. O momento para parar é quando a vítima volta a respirar. E aqui a gente já vai para o final do protocolo, ou seja, se você viu que não está adiantando, coloca na viatura e leva para entregar no hospital. Prevenir choque. O que é prevenir choque? Aquecer a vítima, levantar as pernas, fornecer o suporte ventilatório conforme demanda. O que é o suporte ventilatório? Ambu ventilando com auxílio de oxigênio de 12 a 15 litros por minuto. Durante o deslocamento, se for possível, análise secundária, ver se a vítima estiver estável. Se for necessário estabilizar, ela teve uma PCR depois de um acidente, por exemplo, que ela tem uma restrição de movimento coluna. Lembra sempre que a prioridade é usar a prancha scoop, fazer movimentações de elevação à cavaleira e, em terceiro e último lugar, rolamentos no solo para posicionar na prancha. Lembra também que se o deslocamento for maior de 30 minutos, você retira a prancha dentro da viatura. Observar o algoritmo de restrição de movimento da coluna vertebral. Informar as condições ao centro de operações, informando que vai transportar para o hospital. Ok? Aí tem algumas observações aqui que são importantes. Assim que constatado pulso ausente, o centro de operações deve ser informado, imediatamente solicitando apoio de suporte avançado. Quem vai fazer isso? O terceiro socorrista que a gente viu aqui no manual, que na maioria das vezes é o motorista. Ele trata como terceiro socorrista. A checagem do pulso central, que é o carotídeo no pescoço da vítima adulta, e braquial na vítima pediátrica, não deve exceder 10 segundos. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um pulso carotídeo. Pulso carotídeo. Onde é que se toma ele? Porque aí fica mais fácil. Toda vez que você falar pulso carotídeo, você vai lembrar da artéria carótida, que está aqui no pescoço. É essa artéria que fica aqui entre o gogó e esse músculo que chama esternocleidomastoide, muito forte. Você põe o dedo aqui pressionando um pouquinho para trás
da traqueia, você vai sentir o pulso. Ele é o pulso mais forte, mais fácil de perceber. E o pulso braquial? Ele é pegado nas crianças, pulso braquial. É ali onde tem o muque do Popeye, você pressiona contra, exatamente na divisa do músculo com a parte de baixo do braço, você pressiona forte com o dedo, existe uma artéria aqui, que é a artéria braquial, que você vai conseguir, essa imagem aqui, ela é específica inclusive para criança, você percebe o pulso dela muito forte, tá bom? Seguindo, obrigatoriamente, durante a RCP, as posições entre socorristas devem ser alternadas a cada 2 minutos para minimizar a fadiga. Então, alternada quando? No final de cada ciclo de 5 compressões por duas, ou de 30 compressões por 2 ventilações, faz isso 5 vezes, 5 ciclos, ou 2 minutos você troca de lugar. Um vai fazer a massagem, o outro fica fazendo a ventilação. Na impossibilidade ou inexistência do terceiro socorrista para apoiar durante a RCP, o primeiro e o segundo deverão realizar a rotina completa da RCP com o uso do DEI. Ou seja, se não tiver o terceiro para colocar, para posicionar o desfibrilador na vítima, como estava informando lá no protocolo, não tem problema. É o primeiro e o segundo socorrista que vão fazer esse procedimento, tá? Sempre que possível, priorizar a realização da RCP com a viatura parada. Sempre que possível. Então, se falar na prova, obrigatoriamente a RCP deve ser feita com viatura parada, é falso, tá? É ideal que seja feita com ela parada, mas se não for possível, pode fazer com ela andando. É o que a gente faz muitas das vezes no dia a dia aí, porque ele não pode perder tempo. Quanto mais rápido chegar no hospital, melhor. Os eletrodos do DEA, do desfibrilador, deverão ser posicionados na posição antero-lateral em vítima adulta, é aquilo que eu mostrei. E antero-posterior, quer dizer, atrás, em vítimas pediátricas ou portadoras de marca passo. Eu até falei uma situação errada. Então, na vítima adulta, a gente tem um posicionamento do desfibrilador na parte da frente. Vou pôr aqui, DEA, parada, cardio. Só para a gente ver a figura. A informação que eu dei lá, ela pode ficar confusa. Então, na vítima adulta, é anterolateral, quer dizer, na frente e na lateral. Nos outros casos, é anteroposterior, vai colocar aqui atrás. Por quê? Para não colocar próximo ao marca-passo, que está aqui do lado esquerdo, no caso de quem usa marca-passo, e para ter mais efetividade na criança. Não tem nenhuma foto de criança aqui para eu mostrar, mas eu acho que ficou claro, tá bom? Na ausência de atenuador de carga ou eletrodo específico para a vítima pediátrica, podem ser utilizados eletrodos para a vítima adulta. Todos os DEA e DESA vêm com uma chavezinha que você liga ela quando é para criança, ele diminui a voltagem, ou ele tem uma pá específica que é menor, diferente dessa que é utilizada aqui no adulto. Ela é um pouquinho menor, tá? Não vou achar nenhum aqui, nem vou ficar perdendo tempo não. Mas entenda isso. Se tiver, vai usar. Se não tiver, pode usar de adulto. A partir de agora, senhores, a gente vai falar de parada cardiorrespiratória em situações mais específicas. E eu não vou ficar repetitivo não, senão fica muito chato, tá? Basicamente, isso daqui, ó, vale para todos os casos. Nesse caso, a gente vai falar da ressuscitação cardiopulmonar em criança, bebê e neonato. Avaliar segurança, XABCE, ABCDE, a parada inicia, o tratamento, o atendimento inicia-se na letra A, é um processo dinâmico de até 10 segundos e assim por diante, tá? Então é isso aí. Feito isso, ó, posicione a criança em decúbito dorsal em superfície plana. Então, RCP em criança, a mesma coisa. Você verificou que ela está com parada cardiorrespiratória, verificou ali o pulso braquial dela, tá puxando as figuras aqui. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Iniciar a RCP com 30 compressões por 2, ó. Mesma coisa de quando a gente está com um adulto, mas somente se for com um socorrista. Então a regra é 30 por 2, inclusive com criança, se for um socorrista. Continue o procedimento 30 por 2 até que o desfibrilador esteja disponível e com as pás conectadas precocemente na vítima. A mesma coisa, você vai fazendo 30 por 2, verificando até conectar o desfibrilador na vítima, o DEA. Tá? Se forem 2 socorristas, aí muda. Como o ritmo cardíaco de crianças ele é diferente do adulto, elas batem mais o coração, com 2 socorristas, a RCP é 15 por 2.
ok? E também deve produzir aquela elevação do tórax, da mesma forma, a mesma coisa que é feita no adulto. A diferença é, um socorrista, nada muda, com 2 socorristas você passa a fazer 15 por 2. Continue o procedimento de 15 por 2 até que o 10 esteja disponível e com as pás conectadas precocemente na vítima. Deixa eu só ir lá na figura, mostrar para vocês que na criança é feito um pouquinho diferente. Então você pode utilizar uma mão só quando é uma criança. Agora a gente vai ver qual é que é essa definição de criança ou não. 2 dedos no caso do bebê, tá? Para quê? Para que não cause, ao invés de causar uma compressão benéfica, uma lesão na própria vítima, tá? Sempre no ambiente, numa superfície rígida. Após a análise do DEA, seguir suas orientações. Se indicado, reiniciar a SCP 30 por 2 com um socorrista ou 15 por 2 com 2 por 2 minutos ou na sequência de 5 ou 10 ciclos. Olha só, essa informação ela entrou agora, ela não veio antes. Então, se está com um socorrista, 30 por 2, 5 ciclos. Se está com 2 socorristas, 15 por 2. Só que agora são 10 ciclos. Então, só muda para a criança, tá? Na sequência, aguardar a análise do desfibrilador. Da mesma forma, ele indicou choque, dá o choque, imediatamente segue com a RCP. Indicou o choque depois dos ciclos, 5 ciclos de 30 por 2 com o socorrista. 10 ciclos de 15 por 2 com 2 socorristas. Terminou, ele não indicou o choque, 2 coisas aconteceram. Primeiro, voltou a bater o coração, você checa o pulso, ok, aí você vai para o protocolo pós-RCP. Se não voltou e ele não está indicando choque, é que o coração parou de vez. O que você faz? Você desiste? Não. Mantém a RCP até a chegada de suporte avançado ou até chegar no hospital. Tá? Checar pulso a cada 2 minutos, se é ausente, reiniciar a RCP. Se houver retorno da circulação espontânea, seguir protocolo de cuidados pós-RCP. Depois é a mesma coisa. Fornecer suporte ventilatório, 15 litros de 12 a 15 litros por minuto, realizar avaliação secundária, estabilizar, movimentação, prancha-esculpa, elevação cavaleira, rolamentos e assim por diante. Vai sempre seguindo a mesma coisa, informar ao COB no final. Aí tem umas observações aqui que podem ser úteis. Primeiro, segundo a AHA, o que é a AHA? American Heart Association, Associação Americana do Coração. As faixas etárias são de 0 a 28 dias, neonato. De 29 dias a 1 ano, lactente. E de 1 ano a 8 anos, criança. Acima de 8 anos, adulto. Rafael, isso pode cair numa prova? Cara, não tem nada mais legal para fazer uma provinha, uma questão de prova do que isso aqui. Então, neonato, você já tem que saber aquele que acabou de nascer, 4 semanas. Até 4 semanas ele é neonatal, ele acabou de nascer. A partir do primeiro dia, depois das 4 semanas, 29 dias, até 1 ano, ele é lactente, ele está mamando leite. Está ligado à lactação. De 1 ano a 8 anos, criança. Acima de 8 anos, adulto. Para fins de suporte básico de vida, aí que está a questão da questão de prova que fica legal demais. Pode ficar mudando uma letra no outro e colocando dados invertidos. Para nós, do suporte básico de vida, no entanto, Rafael, então para que pôs isso daqui se é no entanto? Também te pergunto, não sei, mas está aqui, pode cair na prova. Só que o que importa para a gente, que é no suporte básico de vida, a faixa etária da criança é 1 ano até a puberdade e do adulto é puberdade em diante. As demais permanecem inalteradas, ou seja, aqui para o suporte básico de vida, 0 a 28 anos também é neonato. De 0 a 28 dias é neonatal, recém-nascido. De 29 dias a 1 ano é lactente. Aí, ao invés de 1 ano a 8 anos, não tem. É 1 ano até a puberdade, ou seja, não tem sinais de adulto, não tem pelos pubianos, não tem desenvolvimento de seios na menina, não tem o desenvolvimento do pomo de Adão, do gogó no menino, ainda é criança. A partir do momento que tem qualquer sinal de puberdade, as faixas etárias, ele vai ser adulto. Então, a única diferença, presta atenção, a única diferença da AHA para SBV é que a criança, na Associação Americana do Coração, ela termina com 8 anos. No adulto, ele pode ir até um pouco mais, 11, 12, 13, até que tenha sinais de puberdade, aí se torna adulto.
Tá? Parece confuso, mas só muda isso. Ao checar a responsividade em criança, chame-a tocando em seus ombros. Ei, você está bem? No bebê e lactente, toque nos seus pés. Durante a avaliação da responsividade, observar a expansão do tórax, temperatura, coloração da pele, constatar a ausência de movimentos e assim por diante. Ou seja, é bem instintivo. Tá? Posicionar a vítima em decúbito dorsal superfície plana, rígida e seca. Iniciar o protocolo CABD, compressão, abertura de vias aéreas, boa ventilação e desfibrilador. As compressões do bebê são realizadas na linha intermamilares. Olha, enquanto no adulto você vai fazer no externo, 2 dedos acima do externo, vai ficar um pouco mais abaixo a compressão. No bebê, você vai marcar os 2 mamilos, é um pouquinho acima, você vai comprimir. As insuflações devem produzir uma elevação visível, evitar o risco de isquemia cerebral, ou seja, falta de oxigênio no cérebro, não checar pulso carotídeo em bebês e lactentes e neonatos. Prefira sempre checar o pulso braquial. Executar compressões rápidas e fortes, no mínimo 100, no máximo 120 por minuto. É a mesma coisa do adulto. A diferença é que enquanto o adulto é de 5 a 6 centímetros, em criança é 5 centímetros, em lactente, no bebezinho ali de 29 dias até 1 ano, 4 centímetros. Permite o retorno do tórax, a gente já viu, minimiza as interrupções entre ciclos de compressões, ou seja, mantém um ciclo eficiente, evite excesso de hiperventilação, ou seja, a ventilação ela é uma ventilação de 1 segundo, e são 2, e vai fazendo o ciclo. Não pode ficar apertando, fup, 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 porque isso causa um mal também, aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, e pode causar vários problemas também. Então, a ventilação ela é calma, mais ou menos 1 segundo de cada ventilação, de modo que o tórax fique, você perceba a elevação do tórax. O desfibrilador pode ser usado em bebês ou crianças com entonador de carga ou pás pediátricas, lembrando que se não houver, você vai poder utilizá-la as pás adultas, certo? Seguindo, conduta em emergência traumática. O que é emergência traumática? Aquela que a parada cardiorrespiratória ela veio de uma pancada, de um trauma, um acidente de veículo, uma queda, alguma coisa do tipo. Um tiro e assim por diante. Ah, mas a gente viu lá no começo, estava falando do quê? Qualquer tipo de parada cardiorrespiratória, mas ela geralmente naquela situação está associada a uma parada, por exemplo, de um idoso, de uma isquemia no coração, alguma coisa de um infarto, tá? A gente viu de bebê e agora a gente tem de questão traumática. O que é que a gente preocupa de diferente? Na traumática, você vai preocupar com o quê? Com a imobilização da cervical. Por quê? Se houve trauma, pode ter havido lesão de coluna. Verificar o XABCDE se tem grandes hemorragias. Da mesma forma, o atendimento começa na letra A. Aí vai repetindo. Avaliar a responsividade da vítima, chamando. Observar e contextualizar a PCR com a cinemática do trauma. Verificar se você precisa, de acordo com o ambiente do acidente ali, você falar, esse cara, ele tá com parada cardiorrespiratória porque o acidente foi frontal contra um objeto fixo, ele bateu o peito contra o volante, tem uma lesão aqui no peito dele, tá com um hematoma. É mais ou menos isso. Observar, informar o COB, sempre que tem PCR, informa o COB e pede suporte avançado, apoio de médico. Desobstruir as vias aéreas com controle da coluna cervical, aí vai seguir o ABCDE da mesma forma, gente. Inserir cânula orofaríngea. Quem é que inserir a cânula? Quem é que começa as compressões? Lembra lá. Quem começa as compressões? O segundo socorrista. Quem que põe a cânula e libera as vias aéreas? O primeiro socorrista. Iniciar ventilações. 2 insuflações. Ventilação de resgate, aquela de 1 segundo, utilizando ambu com oxigênio de fluxo de 15 litros por minuto. Expor o tórax da vítima. Nas outras era 12 a 15. No traumático já é 15. Mas sempre vai ter o 15 no meio. Guarda isso. Você dificilmente vai errar uma questão por conta disso. Tá? Expor o tórax da vítima. Se necessário, realizar curativo valvular de 3 pontos e imobilizar objetos empalados. Se necessário, realizar curativo valvular de 3 pontos e imobilizar objetos empalados. Eu vou mostrar para vocês o que é o curativo valvular de 3 pontos. É esse daqui, ó. Infelizmente, quando a gente fica muito tempo sem abrir a página, ela recarrega de novo e aí a gente perde tempo aqui, mas vou conseguir mostrar para vocês aqui. Você tem uma lesão, por exemplo, nessa figura aqui, um tiro.
ou uma facada, ou qualquer trauma que perfurou o pulmão, a tendência, quando a pessoa respira, que a caixa torácica abre, ele abriria e o ar entraria por aqui. Como está furado, o ar vai entrar para cá e vai espremer o pulmão. Isso vai dar um pneumotórax, que é uma lesão que a gente dá grave, a pessoa fica com dificuldade de respirar e pode até dar uma parada respiratória. Então vence e faz esse curativo aqui, ó. Esse curativo, que é o curativo de 3 pontos, você pega uma sacolinha ou pega um pedaço de manta aluminizada ou qualquer tipo de plástico e você corta um pedaço e cola ele em 3 partes. Quando a pessoa respirar, que o ar for entrar aqui pelo lado de fora, a sacolinha gruda no corpo e aí o ar vai entrar corretamente pela boca. E na hora que ela vai exprimir, aí ele permite o ar sair. Esse é o curativo de 3 pontos, tá? Quando fala. Curativo de 3 pontos. Se vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar e está vendo ali que está com a perfuração no pulmão, faz rapidamente o curativo, porque senão não vai ter eficiência ali também o seu atendimento. Para curativo traumático, adotar a frequência de uma insuflação a cada 6 segundos, não demorar na cena, priorizar a remoção da vítima, mantendo as ventilações durante o transporte. Então, se você tem um trauma, especialmente ali no pulmão, você não vai perder muito tempo fazendo ressuscitação cardiopulmonar, não. Reanimação cardiopulmonar. Você vai correr com a vítima para o hospital. Continuar com a avaliação dentro da viatura, se possível realizar curativos, imobilizações e outras condutas. Se houver retorno da circulação, seguir o protocolo de cuidados pós-RCP, prevenir choque, fornecer suporte de vida e aqui vai por diante. É muito interessante aqui, senhor, é sempre repetitivo, viu? Verificar aqui a movimentação, verificar o algoritmo de restrição de movimento, informar o COB das condições da vítima e tal. Agora aqui eu queria que vocês prestem atenção. Na vítima traumática, a PCR ela é bem diferente. Você prioriza a ventilação. A massagem cardíaca não é proibida, tá? Todavia não é prioridade. A prioridade é ventilar, devendo priorizar as ventilações e as vias aéreas abertas, pérvias, deslocamento rápido ao encontro do suporte avançado ou do hospital. As principais causas de parada cardiorrespiratória contuso ou penetrante, ou seja, uma pancada ou perfuração, são a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio, o pulmão não consegue fazer o trabalho dele. A hipovolemia, quer dizer, a perda de volume sanguíneo, sangrou demais e foi embora. O tamponamento cardíaco, quer dizer, houve uma contusão dentro do coração e ele está sangrando e ele não consegue contrair, ele fica cheio de sangue demais. E pneumotórax hipertensivo, que é uma situação um pouquinho diferente, que tem líquido no pulmão. A gente não vai entrar nos detalhes. Aqui ele está só citando, tá? Então, o que quer dizer? Como as principais causas da parada cardiorrespiratória são esses problemas que são relacionados à circulação e respiração, você corre o mais rápido possível para o hospital. Então, a PCR pode ser feita, no caso da parada cardiorrespiratória traumática, você faz RCP? Sim, pode fazer, não é proibido, mas não é prioridade. Da mesma forma, o uso do desfibrilador na parada cardiorrespiratória, oriunda de trauma, contuso ou penetrante, não é prioridade. Salvo os casos suspeitos de emergência clínica primária antecedendo o trauma. Ou seja, o cara deu uma parada cardiorrespiratória e aí ele caiu da escada. Ou ele deu uma parada cardiorrespiratória e aí o pessoal viu que ele desmaiou e depois teve uma pancada num acidente de veículo, assim por diante. Tá? Então não é prioridade no trauma nem fazer a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, e nem utilizar o desfibrilador. Vítimas em PCR traumático oriunda de choque elétrico ou descargas atmosféricas, ou seja, um raio, deve-se adotar o RCP para emergência clínica. Aí, nesse caso, você vai utilizar, sim, emergência clínica é lá o primeiro que a gente viu. Você não preocupa tanto com imobilizar a coluna, nem com trauma, e você vai fazer, sim, os ciclos de 30/2 e também aplicar o DEA. Só reverte nessas situações. Vítimas de PCR traumático oriundo, que a gente já viu, vítimas de PCR traumático oriundo de commotio cordis. Commotio cordis. O que é essa commotio cordis? É muito comum em atletas, todo mundo já viu ou ouviu falar que alguém levou uma pancada no peito e teve uma parada cardiorrespiratória. Existe uma condição muito específica de que se for desferido um choque, uma energia, uma pancada na região do coração,
em um momento específico da contração dele, porque ali há vários processos de contração e relaxamento. Existe um ponto específico em que é dada uma descarga elétrica no coração. Se houver um trauma naquele momento posicionado exatamente ali no coração do lado esquerdo, a tendência é o coração fibrilar, ele entrar em curto-circuito e ele não bate corretamente, ou seja, ele não consegue bombear o sangue. É comum acontecer isso em jogos de futebol, em lutas. Há uma situação específica de capoeira, de uma luta que teve muito divulgação uns anos atrás, o imagem do capoeirista que acertou o chute no peito do outro e o outro caiu e morreu, o pessoal não soube fazer a RCP nele. Então, vítimas traumáticas desse commotion cord, ou seja, uma pancada no coração e o coração parou, ou TCE, traumatismo na cabeça, se o DEA sugerir o choque, deve-se adotar o protocolo para RCP em emergência clínica. Então, nesses dois casos, que tem traumatismo crânioencefálico, ou seja, o cérebro está parando de funcionar, deu parada cardíaca, aplica normalmente tanto a compressão que a gente viu 30 por 2, 5 ciclos, e tanto o DEA. Da mesma forma, o commotion cords, que é a pancada no coração que ocasionou uma parada, e da mesma forma, choques elétricos ou descargas atmosféricas. Mesmo tendo trauma aqui, você vai tratar como um problema de emergência clínica. Todas as vítimas em PCR necessitam da assistência e intervenção de suporte avançado, devendo ser reportado imediatamente ao COB, isso aqui a gente já viu. Sendo viável e estando disponível, o serviço aeromédico deve ser designado para a ocorrência, isso aqui a gente já viu. Na ausência de equipes de suporte avançado de vida, deve solicitar apoio de SAMU ou outro serviço, aqui a gente já viu. Ok, e se o cara afogou? Ele parou também, ele parou de respirar. Qual a diferença? Até aqui nada. Sempre avaliar a segurança. Após o salvamento, posicionar a vítima em decúbito dorsal sobre uma superfície plana, rígida, seca, mantendo estabilizada a coluna tal. Mesma coisa. Iniciar a avaliação primária XABCDE. Começa-se o atendimento na letra A. Priorizar e controlar hemorragias. Agora fica diferente. No caso do afogamento, avaliar a responsividade da vítima, chamando, tudo bem, como é que você está? Não conseguiu, se necessário, você vai aspirar as secreções, ela pode ter vomitado, ela pode estar cheia de água, de líquido, remover corpos estranhos e inserir a cânula orofaringe. Então, imediatamente, você já coloca a cânula. Checar a ventilação, ver, ouvir ou sentir, e aí você vai fazer 5 ventilações com a utilização do oxigênio a 15 litros por minuto. Então, enquanto lá, nas outras utilizações do oxigênio, sempre é 12 a 15 litros, 12 a 15 litros, 12 a 15 litros, nas situações de parada cardiorrespiratória, todas elas você vai aplicar o oxigênio puro a 15 litros por minuto. A gente viu agora na traumática e agora da mesma forma no afogamento. Se a vítima estiver dentro da água, ou seja, durante o salvamento, a equipe ali, os salva-vidas estão retirando, faça 10 insuflações. Como? Às vezes é utilizado em embarcação, ou é colocado num jet ski com 2 ou 3 socorristas, eles conseguem fazer 10 insuflações, geralmente, boca a boca. Tá? No afogamento, você checa o pulso central carotídeo, sem dúvida nenhuma. Se está presente, adotar a frequência. Se está batendo o coração, uma insuflação a cada 6 segundos até o retorno da ventilação espontânea. Então é muito comum, às vezes a vítima ela parou, ela afogou, o coração ainda continua circulando, mas ela dá uma parada cardiorrespiratória, que é uma defesa natural do corpo para que não entre água no pulmão. E aí você vai fazendo uma insuflação, uma ventilação a cada 6 segundos, de modo que naturalmente vai oxigenando o sangue, oxigenando todo o corpo e ele volta a respirar normalmente. Agora, se o pulso está ausente, aí começa a RCP propriamente dita, com 30 por 2 até o retorno da função cardiopulmonar. Checar a cada 2 minutos e continuar a RCP. O emprego do DEA deve ser precoce. Lá na emergência clínica, o emprego do DEA ele é precoce, mas ele é colocado pelo terceiro socorrista ou até por um dos dois quando só tem 2. No caso da emergência traumática, ele não é recomendado, ele não precisa ser usado. Tá? A prioridade é ventilar. No caso do afogamento, é muito necessário, é precoce, já tem que estar preparado para usar. Todavia, sua indicação é para quando houver suspeita do mal súbito anterior ao afogamento. Mas, na dúvida, utilizar sempre. Ou seja,
Afogou, já põe o DESA no cara e vê o que ele recomenda. Se houver retorno da circulação, seguir o protocolo pós-RCP. Aí vem de novo, prevenir choque, realizar avaliação secundária, aquela coisa, mobilização, cuidado com a coluna vertebral, informar condições ao COB. A principal causa de parada cardiorrespiratória e afogamento é a hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio no cérebro devido à imersão em meio líquido. Vítima de afogamento sem pulso, cujo tempo de submersão seja superior a 1 hora. Isso aqui é interessante. Quando é que eu vou deixar de fazer RCP ou eu não vou interferir no afogamento? Quando a vítima está sem pulso, além de não respirar, óbvio, ela não tá, se ela não tem pulso, ela não está respirando. E ela está submersa há mais de 1 hora. Se ela está submersa há mais de 1 hora, gente, não tem o que fazer. O próprio protocolo já deixa claro isso. Ou ela já apresenta até a rigidez cadavérica. O que é rigidez cadavérica? Quando ela já está com os membros endurecidos porque eles resfriaram. Quando está em decomposição corporal, obviamente, e quando tem livores. O que é livores? São manchas. Daqui a pouco eu falo de novo dos livores. Não se realiza RCP. Então, quando esses sinais estiverem presentes, afogou tem mais de 1 hora, rigidez cadavérica, corpo em decomposição e com livores que indicam a morte. O que é o livor? Eu vou mostrar para vocês aqui, para ficar claro. Tá? Os livores são essas manchas que a gente tem em um corpo após o óbito. À medida que o corpo vai esfriando, o sangue ele vai descendo para as partes mais baixas e vai ficando essa diferença de cor. A parte com mais sangue vermelha, uma parte com menos mais pálida. Você vai perceber desde o pescoço, todas as partes do corpo. E se virar ele de costas, onde estava tendo a pressão, fica branco. E o resto fica vermelho. Isso aqui indica que o corpo está morto há mais de 2 ou 3 horas. Tá? Tem mais de 2 ou 3 horas que o corpo, que o ser humano que estava ali faleceu. Isso é o tal do livor. Ok? Detalhe, para vítimas de enforcamento, adotar a mesma postura para vítimas de afogamento. O salvamento da vítima no meio líquido deve ser realizado por guarnição de salvamento, devidamente equipada e treinada. Isso aqui que fique claro. Tá? Se falar, qualquer um pode fazer o salvamento da vítima, ela caiu na prova, está errado. Tem que ser pessoal de guarnição especializado. Ainda dentro d'água, se não houver risco de trauma vértebro-medular, ou seja, se não tem risco do cara ter tido um trauma de coluna, aí você vai falar assim, mas o cara que afogou não tem trauma de coluna, não, isso é impossível, negativo. É muito comum trauma de coluna vertebral em pessoas que saltam de cabeça, de altura, pula de ponte, pula de árvore, e ela cai de mau jeito, ou até sobre um banco de areia, ou sobre pedra, ou sobre uma tora submersa, e ela tem lesões gravíssimas da cervical. Aí nesse caso não se faz, mas se não tem essa indicação, fazer 10 insuflações, que é a que a gente viu aquela hora boca a boca. A ventilação boca a boca durante a parada cardiorrespiratória é eficiente, mesmo que tenha menos oxigênio, e indicada na ausência de equipamento adequado, ou seja, como meio de fortuna, como quebra-galho. A execução das ventilações pela equipe de APH já deve ser realizada com AMBU ou Pocket Mask, que é aquela máscara de bolso. Tá? Por fim, quando é que a gente faz a interrupção da ressuscitação cardiopulmonar? Ou seja, quando é que eu vou parar? RCP em andamento sem indicação de choque pelo DEA. Quer dizer, você está com o equipamento, está fazendo RCP e ela não indica choque mais, e a equipe está exausta, ela não aguenta mais, tem 40 minutos, tem 50 minutos que está fazendo, ela pode ser interrompida, mas após a autorização do médico regulador. Quem pode determinar a parada é o médico regulador, ou o médico do SAMU que está no local, ou o médico do hospital, ou algum médico que esteja pagando aí, passando no local, e aí você vai pegar com ele as informações dele para justificar a sua parada. Então você só para nessas condições, quando tem exaustão. Ou também a RCP ela vai parar quando as condições do ambiente se tornarem inseguras ou muito insalubres, ou quando as condições de segurança da guarnição em cena se tornarem comprometidas. O que significa isso? Você está fazendo uma RCP numa rodovia, o trânsito está muito pesado, não tem ninguém sinalizando, está ficando perigoso. Você pode parar. Lembre-se, a prioridade é a vida de
A vida do socorrista é muito importante. Ou em condições insalubres, vamos supor que é num local, achou uma vítima de afogamento, está na margem de um rio, e de repente começa a elevar o rio, ou na área de deslizamento, começa a perceber que pode deslizar a qualquer momento, separa a RCP, e aí nesses casos você tem que tirar a vítima daquele ambiente inseguro, se der para continuar, você continua em outro local. Ou quando a segurança, a guarnição na cena se torna comprometida. Como assim? É muito comum atender vítima em área afastada, cara vítima de arma de fogo, cara vítima de espancamento, e a guarnição chega, começa a fazer um atendimento e os agressores se aproximam. E aí o que acontece? É impossível continuar. Nesse caso, se der para pegar a vítima, pega, mas muitas vezes já teve até caso de disparo de arma de fogo, a guarnição abandona a vítima no local e vai embora até chegar o socorro, o apoio da polícia militar. Tá? É isso que está falando aqui, na condição da exaustão, contatar o centro de operações, é o médico que vai autorizar. Na condição de risco para a equipe, por causa de ambiente, por causa do ambiente inseguro, fazer a retirada da vítima com as manobras adequadas, sempre que possível orientar familiares quando os procedimentos estão sendo tomados, ou seja, está esforçando, explicando que vai parar por isso, não dá para continuar. Os esforços de reanimação devem ser mantidos enquanto a vítima apresentar ritmo chocável, quer dizer, se o DEA está mandando dar choque, não para. Não há parâmetro de tempo para tomar a decisão sobre a interrupção dos esforços. Tá? Isso vai depende muito da situação. Os esforços de RCP devem ser mais prolongados em vítimas de afogamento, as que apresentam hipotermia, quer dizer, foi retirado de meio aquático, estava frio, ou foi encontrada com hipotermia, por exemplo, num dia muito frio, um morador de rua que está em parada cardiorrespiratória com hipotermia, aquelas que sofreram overdose de drogas e outras causas potencialmente reversíveis. Essas causas, teoricamente, são mais fáceis de reverter uma RCP do que uma parada cardiorrespiratória, do que, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um infarto fulminante no idoso, ou uma parada por conta de um trauma muito grande, um acidente de automóvel, coisa do tipo. Tá? Então, nessas condições, se para. E quando é que não se faz a reanimação? Quando é que não é indicado? Você chegou no local e você nem vai mexer no cadáver. Primeiro, quando ele tem sinais de morte, evidente. A rigidez cadavérica. O cara está frio e com os membros duros. Começa do membro. A gente vê aqui, nesse pequeno esquema, o resfriamento do corpo, ele se dá. Aqui é um corpo que acabou de falecer quente, ele se dá das extremidades para o centro. Então, vai ficando rígido, pernas, os dedos, a mão, até que depois de algumas horas, todo o corpo fica rígido, aqui de 6 a 8 horas. Tá? Da mesma forma, livores de hipóstase. O que é livores de hipóstase? São essas manchas típicas do corpo que falece. Depois de 2 a 3 horas, o sangue se aglomera em partes mais baixas do corpo e você percebe essas manchas, essa diferenciação de cores. E quando você vira as costas, por exemplo, onde tem pressão está branco, tá? Porque o sangue não se acumulou ali onde tem pressão. Então, nesses casos, não se faz, nem se começa a RCP. Vai chegar e falar, olha, sinal de morte aparente, não tem como eu continuar. E aí vai descrever, mas a gente não pode atestar a morte. Tá, tudo bem, mas tá óbvio que o cara tá rígido, o cara tá com aquelas manchas junto com a rigidez, tá? E outros casos mais claros, por exemplo, decapitação quando não tem cabeça, corpo carbonizado, impossível, ele tá vivo, quer dizer, tá com queimaduras que geraram formação de carvão, e segmentação do tronco, ou seja, o corpo da pessoa está partido ao meio, não tem como a pessoa estar viva. Tá? Outras situações em que você não faz, risco evidente de injúria ou perigo para a equipe. Chegou no local, os agressores estão ali, é numa área comprometida, estão as pessoas ali tumultuando, ameaçando a guarnição, não faz. Vai embora, nem começa. Isso aqui também é causa de interrupção, quando você começa a fazer e chega a condição de insegurança. Mas você chegou no local e está inseguro, você nem começa. E por fim, isso daqui que é muito mais específico e vai ser mais presente em ambiente hospitalar, que é uma presença de diretiva antecipada de vontade de não reanimação, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, lá de 2012, que se o paciente manifesta para o médico, uma pessoa em câncer terminal, uma pessoa muito idosa, fala, olha, se eu tiver uma parada cardiorrespiratória, eu não quero que faça
ressuscitação em mim me deixa morrer em paz. Existe essa permissão e a vontade do paciente ela é superior, inclusive, à vontade da família. A família não pode obrigar o médico a fazer. Tá? É isso que está dizendo aqui. Eu não vou continuar seguindo, não. Tá bom? Por fim, retornou a questão da parada cardiorrespiratória, você conseguiu fazer, voltou a pessoa voltar. Toda hora falou assim, adotar o procedimento pós-RCP. O que que faz? Mantém o DEA ligado, otimiza a ventilação de oxigênio, para quê? Para manter a saturação acima de 94%, mantém o oxigênio ali 15 litros por minuto, com a pessoa respirando. Se for preciso fazer uma ventilação auxiliar, utiliza o AMBU. Monitora sinais vitais, monitora atenção à parada cardiorrespiratória, que ela pode parar de novo. Previne o choque. Como que você vai prevenir o choque? Vai prevenir o choque aquecendo o corpo, elevando a perna. Para quê? Para que o sangue se concentre na região do coração e da cabeça. Realizar a avaliação secundária e aqui já começa a repetir. Tá? Então, o que, que você vai fazer basicamente no cuidado pós-retorno da condição de parada cardiorrespiratória? A pessoa voltou. Você vai manter o DEA, manter a saturação sempre acima de 94%, prevenir o choque, mantendo a temperatura da pessoa, coloca cobertura luminizada, assim por diante, e mantém a ventilação sempre que possível. Certo? É importante nesse período que o COB, que é o Centro de Operações, ele também faça orientações para aqueles que estão avisando. Olha, tem uma pessoa aqui, ela está desmaiada e ela não está respirando. Então o COB é importante que ele informe as pessoas o que elas têm que fazer. Tá? Se a pessoa não tem nenhum tipo de experiência, vai orientar para fazer a pressão no peito somente com as mãos, não preocupar em ventilação. Se tiver alguém no local que sabe fazer essa RCP, eles vão pedir para fazer 30 compressões por 2, e se tiver ainda um desfibrilador, vão pedir para fazer, vão dar as mesmas orientações que eu estou dando para vocês para as vítimas. Então, quando fala aqui orientações ao videofonista do COB, ele vai passar para as vítimas informações básicas de como proceder, fazer 30 compressões por 2 ventilações, 5 ciclos de 2 minutos e assim por diante. Ok? Eu não vou continuar aqui não, porque eu já quero finalizar rapidamente. Da próxima aula a gente vai falar de hemorragia externa, ela deve ser uma aula um pouquinho mais curta, tá bom? Obrigado a todos aí e até a próxima aula.